vamos lá, vamos começar aqui com os embargos ao TST, popularmente conhecidos como embargos à SDI. Por que embargos à SDI? Eu tinha começado já essa aula, gente, e aí eu acho que eu vou fazer diferente agora, viu? Não estava gravando, então vamos lá. Vamos começar por aqui, pela estrutura do TST, que eu acho que vai ser interessante. Vejam, esses embargos que a gente vai tratar, eles são diferentes dos embargos de declaração, a primeira coisa, né? Os embargos de declaração, a gente já estudou isso daí, espero que vocês já tenham estudado, né? Eles servem para sanar uma omissão, contradição, obscuridade ou um erro material numa decisão interlocutória numa sentença. Aqui a gente está falando de um recurso de embargos, tá? Que vai ser interposto dentro do TST para algum desses órgãos aqui, ó. Para a sessão de dissídios individuais, que tem lá 21 ministros composta pela SDI 1 e 2. Não nos interessa tanto assim a competência de cada uma das subseções da SDI, tá? Então vamos lá, a gente tem os embargos à SDI que vão caber aqui, vão ser julgados pela SDI, sessão de dissídios individuais, e a gente vai ter outros embargos que vão ser julgados pela sessão especializada em dissídio coletivo, tá? A gente vai ver isso. Nós vamos começar aqui então, gente, entendendo que esse recurso, então, ele vai ser cabível dentro do TST, então o meu recurso já está lá, ele já passou pela admissibilidade aqui do regional, e vai ser cabível, então, contra uma decisão do próprio órgão. Onde que está previsto? Qual que é a previsão legal dos embargos ao TST? Artigo 894 da CLT, tá bem? Não coloquei aqui, mas é CLT. A gente vai destrinchar esse artigo em cada um dos embargos mais adiante. E aí, como eu falei aqui, a gente tem dois tipos. Embargos de divergência, já fica na memória. Embargos de divergência. O que eu tenho? Divergência de jurisprudência. Então, tem situações específicas de jurisprudência que podem ser desafiadas por meio dos embargos de divergência, mas tenham isso em mente, tá? Isso diferencia os embargos de divergência dos embargos infringentes. Há outras diferenças, mas fiquem com essa na memória. Então, embargos de divergência é um deles, embargos infringentes, outro. Vamos começar, então, aqui pelos embargos de divergência. Apesar deles estarem previstos no inciso 2 do artigo 894, esse recurso de embargos é o mais comum, tanto na nossa vida prática, como eventualmente aí na prova da OAB, tá bem? Então vamos lá. Previsão legal, artigo 894, inciso 2 da CLT, a gente vai ler esse artigo. E para rechear, deixar mais bonita a sua peça, deixar mais bonita a sua prova, Lei 7.701 de 88, artigo 3º, inciso 3, a linha B. Tá? E, gente, importantíssimo, qual que é a decisão desafiada por meio dos embargos de divergência? É um acórdão, tá? Então, é uma decisão colegiada, é uma decisão proferida pelos ministros da turma do TST, não só pelo relator, que é uma decisão monocrática que vai ser desafiada pela via de outro recurso, tá? Então, a gente tem um acórdão, ou seja, uma decisão colegiada proferida por uma turma do TST importantíssimo aqui, para embargos de divergência, proferida em dissídio individual, tá, gente? Dissídio individual é aquela ação lá da dona Maricotinha que trabalhava e não recebia o adicional de insalubridade e foi lá na vara discutir essa questão. A gente não tem aqui sindicato, MP, a gente não tem discussão de dissídio instaurado porque não chegou a um consenso sobre norma coletiva. A gente tem um dissídio individual em sede de embargos de divergência, tá? E o que contém esse acórdão, né? Por que esse acórdão vai poder ser desafiado, então, por meio de embargos de divergência? Olha, essa decisão da turma, ela está divergindo da decisão de outra turma do TST. A gente viu aqui, ó, que a gente tem 8 turmas no TST, cada turma composta por 3 ministros e muitas cabeças pensantes, e às vezes sai coisa diferente de uma e de outra. Então vamos supor que eu entrei com uma ação e, enfim, meu recurso foi julgado aqui, lá, pela primeira turma do TST. E aí o acórdão está falando X.
E a gente tem decisão da terceira turma sobre o mesmo tema. A gente vai dar exemplo de direito material, de discussão envolvendo isso que vocês vão poder fundamentar, tá, gente? E aí a gente tem uma outra decisão sobre a mesma matéria, lá da terceira turma, decidindo em sentido totalmente contrário, em sentido diferente, de outra forma. A gente precisa uniformizar, né? Então vai poder, essa decisão aqui no meu recurso da primeira turma, eu vou poder levar ela lá para a SDI, tá? Para discutir e demonstrar que, olha, tá tendo discussão aqui, tá tendo divergência, SDI, resolva, uniformize, tá? Então, essa é a primeira hipótese. Divergência de turma, de decisão divergente entre turma, é uma das hipóteses mais comuns também, tá? Quando esse acórdão, outra hipótese de cabimento, esse acórdão aqui, proferido pelo colegiado, né, pela turma do TST, ele divergir de decisão já proferida pela SDI. Falei, poxa, tem uma decisão da SDI sobre o mesmo tema que você julgou aqui, primeira turma, em sentido diferente. Então, eu vou levar lá para falar, ó, uniformiza, conserta isso daí. Outra hipótese a gente tem aqui, quando essa decisão, então, aqui da turma for contrária à súmula do TST, OJ, também do TST, né, gente? Só o TST tem OJ, ainda temos, ou súmula vinculante do STF. Então, percebam, a gente está aqui tratando de discussão jurisprudencial, tá bom? Então, a gente tem acórdão de turma em sessão, em dissídio individual, discutindo alguma questão jurisprudencial, tá bem? Vamos lá? Espera aí que a professora é jovem, mas ela é uma jovem senhora em alguns momentos. Ok, acho que... Vamos lá então para o próximo passo. Vamos entender como que a gente identifica se essa decisão da turma ela é passível de embargo de divergência lá no TST. E aqui eu vou fazer uma breve recapitulação para a gente rememorar como é que é o procedimento no dissídio individual, né? Procedimento, não vamos entrar em ritos, mas vamos falar da ordem cronológica para a gente entender como é que isso chega lá no TST. A gente tem, então, a reclamação trabalhista da dona Maricotinha, reclamação trabalhista, dissídio individual, dona Maricotinha, hora extra, paga com adicional diferente do que está previsto na norma coletiva. Olha, tinha direito adicional de insalubridade, não recebi. Essa reclamação trabalhista da dona Maricotinha, ela vai ser julgada pelo juiz da vara do trabalho de primeira instância e vai ser proferida uma sentença. Essa sentença vai poder ser desafiada por qualquer uma das partes aí, né, dependendo do interesse recursal do que foi objeto da sentença. Ela será desafiada por um recurso ordinário. Do recurso ordinário, o recurso ordinário vai então para o TRT, tá? E uma das turmas do TRT, independente da região que for, vai proferir um acórdão, tá? Uma outra decisão colegiada aqui. Qual que é o próximo recurso cabível de uma decisão de recurso ordinário no TRT? Recurso de revista. Aí vamos imaginar aqui, já que a nossa aula não é de agravo de instrumento, que vocês fizeram um recurso de revista maravilhoso, vocês aprenderam aqui no ProOrdem, ficou perfeito, tá? Vocês não tiveram nenhum problema com o pressuposto e esse recurso foi admitido pelo regional e foi direto para o TST, porque o recurso de revista, ele passa pelo crivo do Tribunal Regional do Trabalho, que vai definir se ele é admitido ou não. Então, foi lindo, subiu, tá lá no TST. E aí lá no TST, uma das turmas que a gente viu ali, vai proferir uma decisão colegiada. Lá, quando esse recurso chega no TST, a gente vai poder ter uma decisão monocrática de relator, tá, gente? Uma coisa só. Então, uma pessoa só vai decidir, ou a gente vai ter um acórdão, que é uma decisão colegiada proferida pela turma. Então, a gente tem essa decisão, tá, proferida no TST por uma turma, tá? Não é uma decisão de relator, não pode ser monocrática. Então, o que você vai ter que ficar ligado quando você pegar a sua prova, quando você for ler o enunciado da sua peça ou das suas questões? Ficar atento a isso. Olha, está tramitando no TST? Pode ser embargo de divergência, pode não ser. Quem que proferiu a decisão? Relator? Turma? Tá? Ficar bastante atento
a isso. E vamos aqui a exemplos práticos, as situações que estão previstas em súmulas, são situações, inclusive, que acontecem na nossa prática, tá? Acontecem também no dia a dia. Daqui a pouco, quando vocês pegarem a carteira da OAB de vocês, vocês podem se deparar com ela, vocês vão lembrar dessa aula aqui. Vamos trazer 2 exemplos, então, de situações potenciais que podem cair na sua prova. Você pode marcar no seu vademecum e ficar atento. Vamos pensar aqui num acórdão no TST, né, um acórdão no recurso de revista que estava discutindo sobre justiça gratuita. Qual que é a questão, gente? Justiça gratuita. A gente sabe que a reforma trabalhista trouxe alguns requisitos para a justiça gratuita, né? E a gente tem, no âmbito do TST, uma súmula que é um pouco anterior à reforma, que prevê, né, leia um texto da súmula, ela traz também algumas outras situações para gratuidade de pessoa jurídica, mas aqui a gente vai falar de pessoa física. Essa súmula ela fala que basta a declaração de hipossuficiência para que a pessoa tenha a gratuidade de justiça deferida, tá? Então vamos imaginar que você está advogando pela Maricotinha e a Maricotinha teve no regional, né, a gratuidade de justiça negada. Você entrou com recurso de revista no TST, falou lá da súmula 463, e a primeira turma, vamos ficar aqui com a primeira turma, negou provimento ao seu recurso de revista. Você pode tentar levar essa discussão para a SDI? Olha, a gente tem uma súmula. Como isso vai ser entendido lá? Não sei, né? Mas, porque a prática é um pouco diferente da prova, né, gente? Então, tudo depende de entendimento. Mas a gente tem uma súmula. Então, em tese, eu tenho um fundamento para minha peça, para meus embargos de divergência aqui, que é a violação da súmula 463, que trata, então, da possibilidade de deferir a gratuidade de justiça com base na declaração de hipossuficiência apenas. Tá? Mas aí tem que ter pré-questionamento, tá, gente? Você já tem que estar lá na decisão, né? Desde o recurso de revista, já na decisão do recurso de revista, no acórdão da turma, essa premissa fática que é a declaração de hipossuficiência nos autos. Então a gente tem aqui uma violação de súmula e a gente tem também divergência entre turmas a respeito desse assunto. Mas divergência de decisão de turma, né, gente, eu acho que é um pouco incoerente, difícil de ser cobrado na prova. Você não tem ali acesso à jurisprudência, a conteúdo de decisão para você poder fundamentar os seus embargos de divergência. Então é mais possível, né, quando cair, que caia com base em súmula do TST, súmula vinculante do STF também. Vamos ver aqui uma outra possibilidade. Base de cálculo adicional de insalubridade. A gente sabe que hoje em dia essa questão está sedimentada através da súmula vinculante número 4 do STF. Qual que é a base de cálculo, gente? Vamos lá, vocês estão afiados. Qual que é a base de cálculo do adicional de insalubridade? Salário mínimo. Se eu estou discutindo essa questão, e aí eu estou pela empresa, tá? Aí eu sou a empresa, eu sou advogada da empresa que está litigando com a dona Maricotinha, que ganhou ali o adicional de insalubridade, considerando até a gratificação de função dela como base de cálculo. Poxa, é prejuízo imenso, né? A gente tem aqui súmula vinculante número 4 que fala outra coisa. Então, vou desafiar isso daqui por meio de embargos de divergência, tá? E vamos lá. Para quem que vai ser direcionado, então, esse recurso, esses embargos de divergência? Bom, vamos no nosso organograma? Eu estou aqui na turma, né? Para onde eu vou? Para a SDI. Então, as minhas razões, tá? Do recurso, não a peça de endereçamento, tá, gente? As razões do recurso vão para o órgão julgador, para quem vai apreciar minhas razões, que é a SDI. Perfeito? Ok, e agora vamos então marcar o vademecum bem repetitivo, mas para vocês não esquecerem sobre embargo de divergência, o que é importante. Artigo 894 da CLT. Eu tenho uma discussão onde, gente? No TST. Vai caber embargos no prazo de 8 dias, temos aqui o prazo. O que vai ser desafiado, então, pelos embargos de divergência, gente? Decisões de turmas que divirjam entre si. Voltando aqui. Que divirjam entre si ou decisão de turma que divirja de decisão proferida pela SDI. Ou decisão de turma que contrarie súmula OJ do TST. Ou decisão de turma
que contrarie súmula vinculante do STF, tá? Essas 3 hipóteses. Não precisa decorar, tá no seu vade-mecum, só para você entender. E aí, para florear, para ficar bonito, Lei 7.701 de 88, artigo 3º, inciso 3, a linha B. Competência da SDI. Gente, qual que é? Aqui também vocês já têm o endereçamento, tá? No próprio vade-mecum de vocês. Vai caber, então, a SDI, é competência da SDI julgar, em última instância, os embargos, aqui, de decisão de turma, que diverge entre si, ou das decisões proferidas pela SDI, tá bem? A gente tem também previsão disso aqui no regimento interno do TST, para quando vocês forem atuar na prática, no dia a dia, assim que vocês estiverem com a carteira de advogado de vocês na mão, tá? Gente, acho interessante também trazer essa súmula 353 aqui, ela traz muitos detalhes de quando não cabem os embargos à SDI. Vocês vão verificar que o tempo inteiro aqui, né, traz uma série de decisões específicas, mas a gente está falando sempre de pressuposto extrínseco, ou então, quer ver, decisão monocrática de relator. A gente já falou que é decisão de turma, decisão de órgão colegiado. Então, vale a pena vocês lerem essa súmula, tá? E quando cair alguma coisa na prova de vocês relacionada a embargos de divergência, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês estiverem com tempo, faz o check lá, para ver se não é nenhuma dessas exceções, tá? Nenhuma dessas hipóteses em que não são cabíveis os embargos de divergência. Tá bem claro aqui, tá? Então, só para vocês lerem mesmo e terem essa súmula aí em mente, porque ela é bem interessante e é um fundamento para não serem admitidos os embargos de divergência, tá bom? Vamos agora, uma pausa para o meu café. Para a segunda hipótese de embargos no TST, gente, que são os embargos infringentes, tá? Onde que eles estão previstos? Na CLT, no artigo 894, inciso 1. Vamos ler mais adiante. Na Lei 7.701 de 88, no artigo 2º, inciso 2, a linha C, tá? Então, essa é a previsão legal, é isso que você vai levar na sua peça, é isso que você vai levar na sua questão. E qual decisão do Tribunal Superior do Trabalho é desafiada em sede de embargos infringentes? Gente, importantíssimo, decisão da SDC, da Seção de Dissídios Coletivos. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui? Não é mais a situação da dona Maricotinha discutindo na hora extra, tá? É sindicato, é MP, é dissídio coletivo, que a gente já estudou lá no direito material, que a gente já sabe do que se trata, tá? Então, a gente tem aqui um dissídio coletivo instaurado lá no TST para discutir cláusulas de norma coletiva quando sindicatos que têm abrangência, situação que abrange regiões de mais de um regional. Então, a gente tem um dissídio coletivo instaurado lá no TST, então vai ser uma decisão da SDC sobre isso, tá, gente? Em dissídio coletivo. Vai ficar mais claro que a gente vai tratar de dissídio coletivo também. Então, só voltando com mais calma, o que eu tenho? Uma decisão, então, da SDC, dissídio coletivo. Tá? Sindicato, MP, outras situações sendo discutidas. E é muito importante isso daqui, gente. A decisão da SDC, ela não é unânime, tá? Então, eu não consegui aqui que todos os ministros chegassem no mesmo entendimento sobre o mesmo tema. Então, eu vou ter voto divergente, tá? Porque a gente não viu lá atrás que as sessões e as turmas, elas são compostas por ministros e cada cabeça pensa de um jeito. Então, aqui nos embargos infringentes, eu vou ter uma decisão da SDC que não é unânime. Então, eu vou ter ministro entendendo diferente, eu vou ter voto divergente, tá? O que você vai atentar na sua prova. E onde, né? Em que situação que essa decisão não unânime, ela foi proferida lá pela SDC? Em dissídio coletivo, a gente vai ver o que é, a gente vai ver o cabimento, vocês vão entender, tá? Ou ela foi proferida também, a decisão ela é uma sentença normativa da SDC, tá bom? E aí, gente, quem julga os embargos infringentes? A própria SDC.
Tem um quê de lógica se a gente parar para pensar, porque essa decisão não foi unânime. Então é um recurso contra a decisão da SDC, julgado pela própria SDC. Está aqui o regimento interno do TST, caso vocês queiram lá dar uma olhadinha, tá? Marcando então no Vademecum algumas palavras-chave, coisas importantes para vocês lembrarem, para vocês terem em mente aí para a prova de vocês. É o que nós já falamos também sobre os embargos de divergência. Onde que vai estar? O que é que esse meu enunciado vai trazer? Uma situação no Tribunal Superior do Trabalho, tá, gente? Prazo 8 dias. Então, lá no Tribunal Superior do Trabalho, vai caber de quê, gente? Decisão não unânime, marca não unânime, tá? Não unânime. Tem voto divergente. De julgamento que conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídio coletivo que exceda a competência territorial do TRT. Tá essa coisa imensa aqui, tá, gente? Mas a gente vai entender lá no dissídio coletivo como funciona. Então, que exceda a competência territorial, porque para o dissídio coletivo ser instaurado lá no TST, a discussão do sindicato, a discussão aqui do dissídio coletivo tem que abranger a situação de mais de um território. Por exemplo, imagina que a gente está aqui em São Paulo, é uma empresa que tem empregados aqui em São Paulo e tem lá em Brasília, e a norma coletiva sobre a qual não chegaram num consenso vai atingir essa galera inteira. Então, eu tenho tribunais regionais diferentes. Quem que vai julgar esse dissídio coletivo? A gente vai ver isso mais para frente, tá? Com mais cautela. Mas é essa a situação, tá? Então, da decisão desse dissídio coletivo não unânime, vai caber, então, embargos infringentes para a SDI, ou também de decisões que estenderem ou forem decisão de revisão de sentença normativa do TST. A gente vai ver que a decisão do dissídio coletivo, tá, gente, a sentença normativa, ela pode ser revista depois de um tempo. Então, ela pode ser revista e ela também pode ter os efeitos ampliados, a gente pode ter uma extensão de efeitos para quem não estava envolvido ali na discussão. Então, essas situações também vão poder ser desafiadas aqui por meio dos embargos infringentes, tá? Então, a gente tem aí essas hipóteses e vai ficar muito mais claro quando a gente falar de dissídio coletivo, tá? Gloriosa Lei 7.701 de 88, também para vocês marcarem, artigo 2º, artigo 2º, tá? Compete à SDI, então, a SDC, desculpem, compete à SDC, Seção de Dissídios Coletivos, julgar, em última instância, os embargos infringentes interpostos contra decisão não unânime, importantíssima, vai estar na sua prova, proferida em processo de dissídio coletivo, então não é dona Maricotinha, a gente vai ter sindicato, a gente vai ter MP, dissídio coletivo de sua competência originária. Aqui fica mais claro, né? Não tem aquele imbróglio ali da CLT, você já entende que é um dissídio coletivo, simplesmente um dissídio coletivo de competência originária do TST. Salvo se a decisão atacada tiver em consonância com o procedimento jurisprudencial do TST ou súmula de sua jurisprudência predominante. Claro, né, gente? Então, se a decisão ela for não unânime, mas ela tiver sedimentada numa súmula, por exemplo, do TST, seria forçação de barra e esses embargos infringentes, eles não serão cabíveis, tá? Então, temos aí cabimento dos embargos infringentes. Aqui, eu trouxe para vocês a estrutura de ambas as peças, tá? Tanto dos infringentes, que é um recurso, né, para SDC, em dissídio coletivo, e também é a mesma estrutura para os embargos de divergência na SDI, com algumas mudanças que estão aqui no slide. O que a gente tem, gente? Na minha peça de encaminhamento, né? O que é a peça de encaminhamento? É a peça que eu vou direcionar ali para quem proferiu a decisão. É a peça que eu vou usar para pedir que quem deu a decisão encaminhe as minhas razões recursais, encaminhe a minha indignação para o órgão julgador que vai ter poder de reformar aquilo ali. Então, para quem que eu vou direcionar, para quem que vai a minha peça de endereçamento? Presidente da turma, nos embargos de divergência,
ou cessão de dissídios coletivos nos embargos infringentes, porque aqui nos infringentes é a SDC julgando o recurso da SDC, tá? Então, qual que é a lógica aqui? Eu vou direcionar minha peça de encaminhamento para o órgão que proferiu a decisão recorrida, tá, gente? Aí vem lá o número do processo, qualificação das partes, tá? Que não precisa ser como da inicial aqui, não precisa ser completa, porque você já tratou disso no processo, tá? Então, não é essa mesma qualificação, é uma qualificação de recurso que vocês já estudaram. Nome e fundamento legal da peça. Então, nós temos aqui artigo 894 da CLT e a Lei 7.701 de 88 também. E aí, os pressupostos de admissibilidade. E sobre os pressupostos de admissibilidade, convém fazer duas observações. Primeiro, embargos de divergência, que vão para a SDI. Esse tem depósito recursal, tá, gente? Então, esse tem preparo. Os embargos infringentes, eles não têm. Por quê? O que a gente vai ver lá no dissídio coletivo? A decisão no dissídio coletivo, apesar da gente ter dissídio de greve, né, que pode... a decisão no dissídio coletivo, ela não tem uma natureza condenatória, não tem pecúnia. Então, não tem o que ser garantido. Então, essa é a lógica, tá? Para vocês conseguirem entender que sempre que a gente fala de depósito recursal, a gente pensa nisso, né? É para garantir a execução, é para garantir que o reclamante vai receber a verba alimentar dele. Então, não tem lógica que isso aconteça num dissídio coletivo. Então, para vocês conseguirem compreender já e terem isso em mente, caso caia uma das peças na prova de vocês. Embargo de divergência, vou ter que falar do preparo. Embargos infringentes, SDC, não, tá? Observação 2. Embargos de divergência, gente. Pressupostos específicos, tá? A gente não está falando de divergência jurisprudencial, então a gente tem dois aqui pressupostos específicos, divergência jurisprudencial e pré-questionamento, tá? Que você vai ter que trazer na sua peça de endereçamento. E aí nós vamos fazer o quê? O fechamento aqui da peça, né? Com pedido de recebimento pelo pedido de recebimento do recurso, conhecimento, intimação do recorrido para apresentar contrarrazões e remeter, então, para o órgão competente por julgar as razões. Local e data, advogado OAB, lembra de nunca colocar seu nome, tá? Pelo amor de Deus. Prova já é domingo, nada de nome. E agora a gente vai, então, para a peça de razões, também para ambos os embargos, tá? A gente tem aqui o endereçamento. Aí o endereçamento das razões é para quem, gente? Para quem vai poder reformar, para quem eu vou lançar minha indignação. Que, no caso, é a SDI nos embargos de divergência e a própria SDC nos dissídios coletivos, no caso dos embargos infringentes. Então, a gente vai ter embargante, embargado, número de processo, tese jurídica, por exemplo, nos de divergência. Contrariou o quê? Súmula vinculante, divergiu o entendimento de outra turma, contrariou a súmula do TST, vamos trazer a fundamentação, vamos pedir, né, conhecimento e provimento do recurso para reformar ou anular a decisão, tá? Local, data, advogado, OAB. Perfeito? E aí, aqui só um comentário, né, gente? O mais comum, né, não é que é o mais possível de ser cobrado, mas o mais comum seriam os embargos de divergência, até pela possibilidade, né, pela lógica do que a peça traz, né? Os embargos infringentes, eles vão tratar de dissídio coletivo. Então, tenho a sensação de que é mais comum, de que é mais possível de ser cobrado aí os embargos de divergência, tá? Então, ficar atento no enunciado, se ele trouxer lá se a questão trouxer, né, algo sobre recurso de revista, decisão de turma, tá? A gente sabe que não é a única hipótese, pode cair outras coisas também, mas ficar atento nessas palavras-chave aí, tá bem? Então, terminamos aqui os embargos no TST.